De acordo com o governo, o Estado recebeu e analisou contribuições de mais de 150 entidades e 250 empresas que apresentaram mais de 3.000 diretrizes e propostas para o plano de retomada econômica estadual. Vale lembrar que as medidas de isolamento social para enfrentamento à pandemia do coronavírus estão mantidas até o dia 31 desse mês em todo o estado para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas, paralelamente a isso, o governo informou que prepara o chamado Plano São Paulo de retomada das atividades da economia. Sobre isso, a gente vai conversar agora pela internet com o Flávio Amari, que é secretário estadual de Habitação e que integra o Comitê Empresarial Econômico. Obrigada por estar com a gente, secretário. Muito boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer participar com vocês. Secretário, para começar, quais as principais demandas aí dos setores, né, que já contribuíram com sugestões? E já emendo, quais os pedidos estão mais perto de serem atendidos pelo governo do Estado? Foi uma mobilização de todos os secretários de Estado, uma determinação do nosso governador João Dória para que nós ouvíssemos todos os setores de todas as atividades econômicas do Estado de São Paulo, várias empresas. Foram muitas reuniões de trabalho virtuais, cada secretário fazendo esse diálogo, essa interlocução com o setor de atividade econômica da capital, do interior, do litoral. Coube a mim a interlocução com o comércio, com a construção e também com as atividades imobiliárias, mas com o objetivo de buscar, através do protocolo padrão que nós temos, ter a customização por setores da economia para que a gente possa, no momento da flexibilização, a gente possa ter esse protocolo já definido entre o governo e também pactuado entre o governo e também com todos os setores da economia. Então foi uma ação de todos os secretários buscando construir essa customização dos protocolos. E, na verdade, existe sim a preocupação de todos de fazer, no momento da abertura, fazer de forma segura. E a gente busca, com essa customização, fazer exatamente isso, Cris. E dá para pontuar quais foram as principais demandas, secretário? Na verdade, foi um compartilhamento das informações, buscando deixar de forma clara quais são os critérios, as variáveis da decisão do nosso governador João Dória no momento da flexibilização, mostrando que o Plano São Paulo é um plano que vai tomar decisão de forma regionalizada, setorizada e também faseada, e baseada nos dados, com critérios claros, com evidências claras, com números de taxa de deslocamento, taxa de isolamento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI e também a curva de contaminação do vírus, para que a gente possa sim ter a segurança da flexibilização regionalizada, faseada e também por setores. Hoje a gente tem em Mogi, por exemplo, um índice de isolamento de 51%. É preciso que a gente suba um pouco mais esse índice de isolamento para que a gente tenha assim a possibilidade de, após o dia 31 de maio, ter a flexibilização na região. A gente precisa ter também a diminuição dos leitos de ocupação dos leitos de UTI. Hoje, na região metropolitana de São Paulo, chega perto de 90%. A gente precisa reduzir esse nível de ocupação de leito de UTI, até porque nós precisamos combater a propagação do vírus. E a decisão do nosso governador tem um objetivo: preservar as nossas vidas, até porque o vírus não escolhe cor de pele, gênero, classe social, atividade econômica, ela pode, na verdade, contaminar todos nós. Então é importante essa preservação de todos nós para que a gente tenha, assim, capacidade de atendimento e preservação das nossas vidas. Secretário, nessa regionalização, as cidades aqui do Alto Tietê são consideradas numa região à parte, o Alto Tietê como uma região à parte, ou está dentro dessa média da região metropolitana para todos os números, tanto de isolamento social quanto da ocupação de leitos? Cada cidade tem sua característica, Dino. A gente olha na média do estado, está em 48%, que é muito abaixo do que a gente precisa. Mogi, por exemplo, está um pouco acima. Mas é importante entender também, nós temos muitos estudos mapeados de todas as atividades econômicas do estado, a inter-relação entre essas atividades econômicas. Nós temos um trabalho muito bem feito aqui por economistas, por áreas também de transporte, onde a gente vê movimento pendular e migratório entre trabalho, entre as famílias, onde a gente percebe o deslocamento. E a gente percebeu
aconteceu com esse deslocamento todo, que o vírus também viajou pelas rodovias do estado. E a gente teve um aumento muito grande no interior, passando de 1000% nas últimas 4 semanas no interior de São Paulo. Então é importante a atenção especial também para que a gente possa ter o combate à propagação do vírus, até porque nós não temos como combater ainda o vírus. Então é importante essas decisões todas de isolamento, essas decisões todas também de ampliar nossa capacidade de atendimento nas UTIs para preservar a vida de todos os brasileiros que moram em São Paulo. Pelos dados que a gente tem até agora, né, que o Estado já tem, secretário, foram mais de 3.000 propostas, né, para o plano de retomada econômica. O que está mais perto de acontecer daqui para frente? Em relação a essas propostas? As propostas elas são setorizadas. E o nosso objetivo, ao trazer essas propostas para dentro, é construir em conjunto. Também fizemos isso com os prefeitos. Na segunda-feira, nosso governador convidou todos os prefeitos de 16 sedes de regiões administrativas, criando o comitê municipalista, coordenado pelo nosso secretário de Desenvolvimento Regional, o secretário Marco Vignoli, para que a gente possa articular também tudo isso com os prefeitos, para que a gente tenha, assim, um alinhamento, afinidade, compartilhamento e nivelamento, inclusive, das informações que são públicas todas aqui, para que a gente possa tomar uma decisão responsável, consciente, baseadas em dados, em evidências e olhando sempre através da ciência o objetivo de preservar as vidas. Então, todas essas contribuições que nós recebemos, nós estamos compilando e fazendo com que a gente tenha, assim, protocolos customizados por setores, para quando no momento em que a ciência definir, através de critérios objetivos, a flexibilização da economia, a gente possa ter essa retomada pactuada com as prefeituras, com o setor produtivo e que a gente possa ter uma atividade econômica retomada de forma sustentada e também consciente. Como isso vai se dar, por exemplo, na agricultura, né, que é uma força aqui do Cinturão Verde do Estado? Na verdade, todos os setores têm a sua particularidade. A agricultura continua funcionando, como a indústria continua funcionando. Nós temos hoje 80 atividades em todo o estado de São Paulo que existe sim a permissão para continuidade no seu funcionamento. 74%, Dino, das empresas que emitem notas fiscais no estado de São Paulo continuaram emitindo notas fiscais. Existe sim uma queda na atividade econômica, não aqui em Mogi ou nas cidades da região, mas em todo o mundo. Isso é um problema mundial. E é importante a gente ressaltar que nós temos a dificuldade toda da quarentena não imposta pelo governo ou pelo prefeito, enfim, ela é imposta pelo vírus, ela é imposta pela pandemia. E essa queda da atividade econômica tem acontecido em todo o mundo. É um problema mundial. A gente vive um momento histórico, ruim, mas é um momento global. E a gente tem que ser muito responsável, porque existe uma coisa que não pode ser recuperado em tudo. É a nossa vida. E como eu disse, o vírus não escolhe aqui a classe social, o sexo, a idade. Então a gente tem que ter, sim, o que a gente tem de ferramenta hoje de proteção para as nossas vidas. E a decisão, quando acontecer, de forma muito racional, equilibrada, consciente e buscando através dos dados científicos e informações de outros estados e também de outros países do mundo, para que a gente tome essa decisão, sim, com o objetivo principal de preservar as nossas vidas. Obrigado pela sua participação no Diário TV, secretário. Uma boa tarde. Obrigada, secretário. Boa tarde, Dino. Boa tarde, Cris.